Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar pra Grécia ou pro Japão, mais uma vez, com a segunda parte dos filmes de Os Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou o Raul e Seiya foi atingido por uma espada do mal. Aqui é o Vups e nada disso, Raul. A gente vai viajar não pra Grécia, não pro Japão, mas sim pro inferno, porque esse Armagedon aqui, tenha paciência. Fala galera, aqui é o Pedro Lobato e hoje é o dia que a gente tem que provar que somos fãs de Cavaleiro do Zodíaco de verdade. O verdadeiro fã de Cavaleiro do Zodíaco bate no Cavaleiro do Zodíaco. Hoje a gente vai testar. Na verdade, a gente vai testar se um dia a gente fizer uma parte 3. Porque se a gente achava que esse era o fundo do poço, meu amigo... Quando vem filme 3D de Cavaleiros e depois o live action... Live action, hein? Tem um live action. Inclusive, um fun fact, eu até hoje não assisti o live action de Cavaleiro, porque eu tenho medo. Eu não assisti tudo ainda. Eu tenho esse mesmo medo. Inclusive, ele está no Prime Video e prólogo do céu, não. Pois é. Cara, isso é verdade. Volte, Ansem. Volte da outra dimensão. O Ansem tá vivo, mas a operadora dele não. Um abraço pro Ansem, que deveria estar conosco, né? O Ansem foi atingido por outro cavaleiro e bateu a cabeça no chão de mármore, como ele sempre diz. Pois é. Ele encontrou o Erigor de Mantis. Com aquela vozinha assim, cara! Você não vai passar por aqui! Essas vozes dos anos 80, meu amigo. Porque é uma voz legal, viu? Pro Mantis. Pra essas e mais vozes maneiras, pode dizer mesmo. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno? E aí, galera? Mais uma vez, né? Mês passado teve Papo Nerd com Elas Cast. No dia do post já teve comentário. E, de novo, no dia do post do Papo Nerd com Elas Cast já teve comentário de novo. Papo Nerd com Elas Cast 13. Estrangeiros nos animes. Episódio muito interessante, Bruno. Que elas falam sobre como os japoneses enxergam os estrangeiros usando os personagens como referência. Já fizeram outros sobre questões climáticas, que é algo que você nunca ia imaginar que tem a ver com animes, mas tem a ver. Então, se você quiser saber o que tem a ver, ouça. E depois ouça aí sobre estrangeiros nos animes, né? Então, acho que as meninas estão de parabéns, mano. Sim, pautas muito inteligentes das meninas, fazendo algo diferente que a gente não vê por aí nos podcasts, né? Exatamente. Enquanto isso, tá a gente, né, gravando os tal de Isekai, uns anime aí meio duvidoso, mas segue a vida, né? Vamos que vamos. Exatamente. Inclusive, parei de editar um tal de podcast RPG parte 2 pra gravar esse e-mail. Olha só, quem duvidava que vinha, tá vindo aí, né? A gente falou que vinha e veio mesmo. Tá vindo. Bom, Papo Nerd com Elas Cast 13, Estrangeiro nos Animes, comentário da Natália. Ela disse: amei esse episódio, só consegui lembrar do cunhado do protagonista de Koi no Katachi. Se minha memória não está me sabotando, o nome dele era Pedro e tinha estereótipo de desempregado e corno, porque a irmã do Choco traía ele. Aí é osso, né, mano? Aí complica, velho. Mas olha, é um personagem terciário, quartiário ali de Koi no Katachi. Parabéns por lembrar. E se eu não me engano, as meninas comentaram sobre ele no episódio aí, viu? Próxima mensagem do MDA187. Shingeki no Kyojin. Não sufoque o artista. Melhor título, viu? Melhor título, né, cara? Quando eu mandei pra amiga, ele falou, nem ferrando vocês botaram esse título, feio. Colocamos. Você sabe por quê? Fale por quê. Porque eu não aguento mais. Foram 186 episódios perguntando: e aí,
Quando é que vai ter Attack on Titan? E aí, quando é que vai ter Shingeki no Kyojin? Cara, vocês podem colocar no bingo, né? Assim, já falou de Shingeki. O único que falta, que eu não gravarei esse, é Boku no Hero, né? Boku no Hero teve episódio. No MDA ou foi no Animistic? Foi no Animistic, mas teve episódio. Ah, então ok, teve no Animistic. Mas esse aí o Lucas grava, tá? Fica na paz. Bom, o Odair diz o seguinte: Cristiano, episódio sempre é bom. Além de ser o melhor podcast semanal de anime, sempre tem excelentes convidados. Pô, o Cris, ele é muito bom mesmo, cara. É uma pessoa muito... Até ele é professor, né? Então o cara já é eloquente, né? O cara manja do Paranauê. Mas é sempre bom trazer ele nesses casts que tem que trazer mais uma história cultural, né? Ele sempre complementa com o fator histórico, né? Que tem a ver com a obra. E só um comentário, ele não é convidado, ele participa pouco porque ele também tem um podcast dele que são podcasts muito longos, que dá muito trabalho, né? Que é o Gradcast. Porém, sempre que pode, ele e o Muriel estão aí. Mas eles não são convidados, não. Eles são integrantes aí da casa. É inacreditável, né? Mesmo sem ele estar fazendo o jabá do Gradcast. Cara, é batata. Toda vez que tem episódio, dá 3 minutos, 3, 4, tem um jabá do Gradcast, mano. Inclusive, Bruno, agora a gente vai pro episódio mais esperado do ano. É mesmo? Exatamente. Porque basta elevar o cosmo do seu coração pros filmes de CDZ parte 2. Bora ouvir. Ah, esse editor gosta. Bora ouvir. De volta dos e-mails com o primeiro dos 2 filmes que vamos falar aqui. Lembrando, né, que na parte 1 falamos dos 3 primeiros filmes que saíram, que foi o filme da Ares, o filme do Abel e tem o filme lá da saga de Asgard, né? Abel? Uhum. A Batalha dos Deuses. A Batalha dos Deuses, muito bem. Inclusive, deu aí, né, chances pra gente ter um dos melhores spin-offs de Cavaleiros de todos os tempos, né? Deu a chance também da gente ter uma das melhores capas de podcast, que é o Abel Ferreira ali na armadura de ouro. E agora a gente vai ver como a nossa paciência foi testada e ainda bem que a gente não gravou os 4 curtas no episódio só. Por quê? Vamos começar com ele, né? O 4º curta dos Cavaleiros do Zodíaco, Os Guerreiros do Armagedon. Filme polêmico. Nossa. Ou o filme do Lúcifer, né? É. Famigerado Lúcifer, ele. Que Vulpix, qual que é o nome original? Sentosei Saishi Seisen no Senshitachi. Olha aí. Eu acho que você tinha que fazer uma entonação mais japonesa ainda, assim, sabe? Sentosei Saishi Seisen no Senshitachi. Ou daquelas meninas kawaii, sabe? pode ficar melhor. Sentosei Saishi Seisen no Senshitachi. Kawaii desu. Aí! Ai, caraca. É isso que a gente gosta, pô! Já tem a vírgula sonora. Gênero, ação, aventura, fantasia. Foi lançado no dia 18 de março de 1989 no Japão, tem 45 minutos. No Brasil, você pode ver na Prime Video e na Apple TV. O estúdio é Toei Animation, estúdio de Dragon Ball, One Piece. E World Trigger. Olha aí, ele tá com o World Trigger no coração ainda. É muito fã, né, bicho? É, muito fanboy. Não, a gente só gravou World Trigger, a gente tem que falar. O público não pediu, ninguém pediu. A gente só gravou World Trigger porque o Vulpix e o Lucas são muito fãs. A gente fez um lobby pra gravar a segunda e terceira temporada de World Trigger. Por quê? Porque a gente queria ouvir. Alguém queria ouvir? Ninguém queria ouvir a gente, mas a gente queria falar. Pra que a gente grava podcast se não é pra fazer as pessoas escutarem o que a gente quer falar, né? Veja bem. Exatamente. É tudo uma desculpa, bicho. É óbvio. Você acha que ele não faz isso no Animes Overdrive também? Porra, o tempo todo. Incrivelmente, demorou 6 anos pra gente fazer a continuação aí do World Trigger. Até porque demorou 5 anos pra ser produzida a continuação. Tem isso aí. Temos dublagens, né? Tem a dublagem antiga, né? Da Manchete, que é da Gota Mágica, e a atual, que você pode ver na Prime Video, na Apple TV, que é a do Brasil, com direção de dublagem de Gilberto Baroli pela Gota Mágica e Hermes Baroli e Sérgio Moreno pela do Brasil. É uma história original baseada no mangá Sentoseiya, do autor Masami Kurumada. Gigante. Por favor, Pedro, conta pra gente aí a sinopse de Os Guerreiros do Armagedon. Bom, aqui é no nosso 4º filme, né? O média-metragem aí de Cavaleiros do Zodíaco. Dessa vez, nossos cavaleiros, nossa querida Atena, né?
estão sendo atacadas por ninguém mais, ninguém menos do que o anjo caído supremo de todos, né? Lúcifer, que foi aparentemente despertado depois dos cavaleiros terem derrotado aí o combo de deuses, divindades. A deusa Ares, do primeiro filme lá, né, do Santo Guerreiro, o deus Abel, e aí a gente também tem mais uma surpresa, que é o Poseidon, ou seja, foi posterior aí, né, aos eventos da saga de Poseidon do anime, porém, mais esses dois filmes. E aí, por conta desses deuses que caíram, né, foram mortos aí pelos nossos cavaleiros, Lúcifer foi despertado, e aí, simplesmente assim, no início mais rápido de todos os tempos, os cavaleiros, os anjos caídos, chegam no santuário, matam todos os cavaleiros de ouro, e é isso, e pronto. E aí, aí vira história, filme de Cavaleiro Zodíaco, cavaleiros vão dar porrada nos anjos caídos. É triste porque nem tem o Yoga pegando ninguém no começo, né? Nem tem uma introdução maneira assim. Nem tem o Shiryu tacando ceia pra merda. Gente, isso é uma parada que a gente precisa muito falar. Esse filme, ele é todo errado, tá? Pra quem escutou o primeiro episódio que a gente gravou sobre os filmes, a galera sabe, vocês aqui também sabem, que eu defendi muito os filmes. Eu gosto muito dos filmes. Eu sou um verdadeiro fã dos filmes, apesar dos pesares, né? Narrativos. Agora, esse filme aqui não tem a menor defesa, começar pelo fato da introdução não ter nada, nenhuma contextualizaçãozinha que a gente até tinha nos outros. Sabe aquele no Santo Guerreiro, no filme da Ares lá, por exemplo, que a gente tem os nossos cavaleiros indo lá no orfanato, aquele rolê lá da melancia no carro, Yoga parando o carro com uma mão só. Todos os filmes a gente tem uma coisinha. Esse aqui não tem nada. E o que tem tá errado. Esse que é a questão. Porque qual é a introdução? Os cavaleiros do Lúcifer chegando, tacando os cavaleiros de ouro pra merda, né? Ele chega, corta a estátua de Atena. É verdade, decepa a estátua. E ele conversa com a estátua. E aí ele fala, não, Ares, Abel e Poseidon foram pro inferno e me deram forças, né? Agora eu tô mais forte porque eles foram pro inferno. Vamos começar, né? Ares e Abel, se morreram, foram pro inferno grego, né, meu amigo? Não foram pro inferno. Hades ainda existia nessa época. Vamos começar por aí. Isso aí é uma bagunça. Segundo, não sei se todo mundo lembra, o anime ele adapta isso muito bem, apesar dos pesares das adaptações de Saint Seiya, mas Poseidon não morreu, ele foi preso na ânfora. É verdade, né? Ele não foi morto, caraca, é mesmo. Exatamente. Ele não foi morto, ele foi apenas adormecido, né, pela ânfora de Atena. Caraca, é verdade, mano. Nossa, eu nem lembrei disso quando eu vi o filme. Isso fica mais maluco, porque no futuro, quando sai a saga Hades, Poseidon sai da dormência pra ajudar os Cavaleiros de Bronze, pô. Uhum. Eu acho que inconsistência nesse filme, eu acho que não dá nem pra comentar as paradas, porque não faz sentido, no fim das contas. Esse negócio do Poseidon, eu nem lembrava disso, mano, pra ser honesto. A gente já passou de uma fase onde a gente realmente para de tentar achar sentido em criar conexões de uma mídia com a outra, porque a gente sabe que vai acontecer muitas falhas assim. Olha esses bichos aqui, eu acabei de ler aqui na pauta que o chifre do elmo da armadura de touro estão intactos. E realmente, quando o Aldebaran cai num take que ele tem de filme, ele tá com os dois chifres. Pra mim, eu geralmente tendo a defender os filmes de anime como os filmes do Cavaleiro Zodíaco, filmes do Dragon Ball, quando a gente olha pra eles num aspecto de serem independentes, saca? Geralmente eu não gosto de fazer associação com as séries, porque eu acho que existem tipos de anime que quando fazem filmes, eles não estão muito preocupados com a sinergia, saca? Com essa sincronia com a história, com o cânone, com a história do anime. Tanto que One Piece faz muito isso, sabe? Tem muito filme independente, o próprio Dragon Ball que eu mencionei, e eu sempre senti isso com o Cavaleiro do Zodíaco também. Só que daí, tipo, agora é um negócio interessante que vocês terem comentado em relação a isso, porque esse filme em especial, ele quer fazer uma conexão, né? Uhum. Ele objetivamente quer falar, olha, vocês ganharam de Ares, vocês ganharam de Abel, vocês mataram o Poseidon. Logo, Lúcifer ficou mais forte, e aí com isso Lúcifer quer tomar a Terra e também ressuscitar esses deuses também pra reinar com ele. De fato, isso é um problema, porque daí o próprio filme tá
tá tentando querer criar uma conexão, né? Aí fica difícil até de ir pra minha linha de defesa que eu geralmente faço. Quando você pega o nome original, tipo, grego. Ah, então, eles foram pro inferno. E eles podem até tratar como a mesma coisa. Mas tanto não é a mesma coisa que na mitologia grega, o inferno não chama inferno, ele chama Hades. Quem chama de inferno é a gente por causa do deus cristão. Mas o inferno grego chama Hades. Então, nem isso faz sentido. E outra coisa, quando você fala em fazer conexões, esse filme tinha uma conexão muito mais forte. A ideia desse filme era ser o final do anime. Por isso eles botaram depois de Poseidon, e por isso eles botaram Poseidon na história. Os Cavaleiros de Bronze vão terminar vencendo todos os deuses mais fortes. Então, tipo assim, a conexão ali foi feita, só que os caras fizeram de qualquer jeito, meu amigo. Sim. Esse negócio de cuidado, pra mim, eu acho que é a chave, a palavra-chave em relação a esse filme, sabe? Ele não tem. Existe uma falta de cuidado muito grande aqui. E nem falando de um ponto de vista narrativo, sabe? Eu acho que de um ponto de vista de tratamento da obra em si, da animação. Ele me parece o tempo todo um filme de baixíssimo orçamento, com muitas decisões de direção, assim, que parecem que, cara, eles tiveram que cortar tudo o que era possível cortar pra economizar na animação, sabe? Não à toa, uma parada que me pega muito forte nesse filme é o fato de que a gente tem esse começo em que o Raulzinho tinha comentado, né, que, o Lúcifer chega com os cavaleiros dele lá, os anjos caídos, eles derrotam rapidamente todos os cavaleiros de ouro. Só que, por exemplo, nessa hora, é uma luz que está simplesmente dando one hit KO em cada cavaleiro de ouro. Aí quando chega lá em cima que eles aparecem, a gente não tem em nenhum momento, uma apresentação do Lúcifer, dos cavaleiros do Lúcifer. Os cavaleiros não aparecem. Não sei se vocês perceberam, mas tipo, não tem nenhum um enquadramento que mostra, sabe, quem são cada um dos cavaleiros, as armaduras deles. Isso não ocorre. Os cavaleiros de Atenas chegam, rola um diálogo imenso, eles conversam, rola uma mini luta e não aparecem. Aí você fica, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão me dando nem o que é o mínimo que Cavaleiros do Zodíaco tem que me dar, que é me mostrar cavaleiros, saca? Tipo, nem isso esse filme teve o cuidado de ter, sabe? E isso pra mim é um negócio que beira o imperdoável, na realidade, sabe? Porque pra mim você mata exatamente o que qualquer fã de Cavaleiros do Zodíaco quer ver nos filmes e na série, em qualquer obra de Cavaleiros do Zodíaco. A gente quer ver os cavaleiros, a gente quer ver as armaduras, a gente quer entender da constelação daquele cavaleiro, qual que é o poder dele, qual que é a vibe, sabe? Cara, isso é muito da graça de ser fã de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? E esse filme, ele já falha nisso que pra mim é básico, sabe? Tipo, é fundamental na obra. A desculpa é só, a gente é anjo caído, acabou, sabe? É isso que eles explicam. Mas caraca, mas eles não aparecem, tipo, não tem um enquadramento, saca? Isso me incomoda muito, Raul. A única cena que eles aparecem mesmo ali quando eles chegam lá, né? Aí o Lúcifer aparece eles meio torto, não dá pra ver direito, eles ajoelhando. Isso. Pra Lúcifer subir a escada, né? Só isso. Que também nem dá pra ver eles nessa hora, só dá pra ver, tipo, de costas, a cor da armadura e acabou. É bem isso. O roteiro base te entrega tudo que você já viu. Você pega os 3 filmes que a gente falou no episódio 1, começo apressado, já com o vilão chegando, querendo botar os cavaleiros dele pra matar todo mundo. O filme da Ares é assim. Mas agora você vai ter que passar um pano pro filme da Ares falando que aquela introdução é melhor. Não, é melhor. Tudo que foi feito aqui foi feito de maneira piorada. Essa é a questão. Era apressado lá. Aqui é muito pior. Os Cavaleiros de Ouro ser tirado pra nada, pro pessoal chegar logo em Atena. Isso a gente vê um monte de vezes, Cavaleiros. Nossa, isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Os Cavaleiros de Bronze, os Bronze Boys, vão lutar contra os vilões. Aí sai todo mundo correndo. Aí primeiro o Shun apanha. Aí o Ikki vai lá salvar ele. A gente viu isso em todos os filmes. Aí você tem ali a interação Yoga e Shiryu. Shiryu, inclusive, que tá lutando contra 2 sozinho. Meu irmão, inclusive, parabéns, tá? O Shiryu também fica boiando nesse filme aí? Nesse eu acho que não boia, né? Não, ele cai desmaiado porque ele venceu o primeiro, mas o segundo foi lá e derrubou ele. Mas não fica boiando em cima da água, né? Igual... No Prólogo do Céu ele fica boiando. No filme lá do Nórdico lá ele fica boiando. No filme do Abel fica boiando. O Shiryu, ele é bom de nadador, né? É porque o dragão é um dragão da água, pô. É um dragão ascendente. É isso. Por isso que o filho dele lá no Senseiya, lá que não deve ser mencionado, ele tem o elemento da água, é por causa disso? É, o Senseiya Harry Potter, é isso mesmo. É porque aquilo é uma escola de magia, desculpa. Com certeza. Sim. Quero que o editor coloque a versão daquela música lá do Cavaleiro do Zodíaco, sabe? O com o ritmo da trilha sonora de Hogwarts. Não.
Trabalheira. Boa sorte. É por isso que o editor não gosta de você, Vupix. É a mais pura vingança. Por isso que o editor não te chama pros podcasts de filme que você queria gravar. Lembrando que o editor que faz a mixagem desse podcast, ele não quer nem saber da gente gravando o Cavaleiro do Zodíaco. Se dependesse dele... Não, ele percebeu hoje, mais um podcast de Cavaleiros, a gente... Então... A gente ia assim com aquela figurinha. Poxa, que triste, né? Oh, mas o Vulpix falou bem aí de uma das melhores cenas desse filme, que é o Shiryu literalmente segurando dois caras ao mesmo tempo. Eu, tipo assim, vai andando aí que eu seguro os dois aqui, e os dois é tipo numa chave de braço do Shiryu, cara. Uhum. Ele ganhou muitos pontos de atitude. 4 Anjos Caídos derrubou os Cavaleiros de Ouro ali com um golpe só, né? Sim, exatamente. E aí eles pegam e machucam o Seiya, o Shun e o Yoga. Tanto que eles vão baleados pra lá. Sim, tudo capenga. Aí os caras nerfam os Anjos Caídos no ponto que, como o Shiryu e o Ikki não estão baleados, eles conseguem vencer. E o Shun só não venceu porque tá baleado. O Yoga só não venceu porque tá baleado. E o Seiya tá lá correndo, batendo a cabeça no chão até chegar lá no vilão principal, porque é sempre o que acontece. Vamos ser sinceros sobre o que aconteceria de verdade? Primeiro que, se eles chegassem na primeira casa, nenhum deles passaria pela muralha de cristal do Mu. Não. Segundo, antes deles chegarem na primeira casa, a Marin e a China já teriam derrotado os 4. Vamos falar a verdade. As duas teriam derrotado os 4. Rapaz, eu não sei nem se eles venceriam o grande Jabu de unicórnio, cara. Já... E nem o It de lobo. A única justificativa nesse caso é o Lúcifer ali que realmente fez a diferença, né? Porque os Anjos Caídos em si não deu boa, não. Apesar de que eu vou defender aí o nosso querido Erigor de Mantis, que baita de um personagem, tá? Esse é o melhor personagem dos Anjos Caídos. O design do Erigor de Mantis é muito legal. Ele realmente parece, sabe? Tipo, aquela encarnação, incorporação de um louva-a-Deus. Aham. Que ele parece realmente um Mantis, com aquele cabelo tudo espigado pra trás, pra cima, aquele queixo fino, com as armaduras. A armadura dele é estiloso. A armadura dele é muito estiloso. A armadura é estilosa, verdade. O design inteiro do personagem é legal. Só que ele é mal aproveitado, como todos os outros. É o Vega de armadura, né? É o Vega de armadura. Cara, sim, ele é o Vega de armadura, com certeza. Puta merda. Acho que é por isso que eu gosto dele, eu adoro o Vega. O dublador dele é parente meu, o Ken Yamaguchi. Olha aí! Sério? Olha só, tá escrito ali, ó. Ken Yamaguchi. Irado. Muito bom. Curiosidade, e não vai mudar a vida de ninguém. Pô, mas maneiro. Continuando as coisas de Cavaleiros, que a gente viu nos outros filmes, dessa vez apareceu aqui piorado. O Seiya chega lá sem lutar com ninguém. E aí o único cavaleiro dos 4 Anjos Caídos que não morreu vai lá segurar o Seiya. É o Beelzebub, né? Sim. E a gente viu isso também nos outros filmes de Cavaleiro. Acontece a mesma coisa. Sim, sim. Aí eles vencem o vilão no final porque, milagrosamente, aparece a armadura de Sagitário e também acontece outra coisa estranha, porque, lembrando, o Seiya vai e veste a armadura de Sagitário, não é? Sim. Sempre. Aí as outras armaduras apareceram pra fazer a luz do sol e tirar as nuvens em volta. Lembram disso? Sim. Uhum. Se você olhar a cena, a armadura de Sagitário aparece lá também, junto com as outras. Só que o Seiya tá vestido. Mas nessa hora eu não lembro de ser as armaduras, eu achava que era só o símbolo das constelações. Foram as armaduras. Eram as armaduras? Ô, louco, que doideira. Apareceu as armaduras das 12 casas lá e tal. E aí, pra corte de custos, na hora de fazer a cena, eles botaram só o símbolo, mas eram as armaduras ali. Boto fé. Absurdo, né, velho? E no final, aquela velha cena, né? O templo começa a se quebrar e tá lá o Seiya segurando a Atena, pulando as pedras. É o escape run. Oh, mas mais uma vez, como fazem mal? Eu gosto de repetir isso. Eu sei que chove namorado, mas como eles gostam de não fazer um trabalho decente com o cara que seria o principal vilão. No caso, eles nunca sabem trabalhar Deus, cara. É sempre aquela história de, eu sou intocável, você não me toca, eu não vou tocar em você porque você é um lixo humano, não sei o quê. Mas, pô, é muita falta de criatividade sempre. Eles nunca... não tem um Deus que seja bom aproveitado. Todos eles têm a mesma coisa e nunca agrega nada. Então, mas esse é um negócio que, por exemplo, a gente falou muito, né, dos outros filmes no outro episódio, mas quando a gente faz uma comparação, apesar dessas estruturas narrativas serem bem repetidas, elas são, em todos os filmes, elas têm o mesmo cerne, a mesma linha narrativa, e que, novamente, né, eu já até mencionei, eu não me incomodo muito com isso, porque eu aceito, tipo, cara, Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, a minha namorada, ela não conhece Cavaleiro do Zodíaco, ela não teve de assistir Cavaleiro do Zodíaco nas antigas, e ela assistiu esses filmes comigo, e, cara, ela deu muita risada, sabe? Eu até tava brincando com ela, falando, Cavaleiro do Zodíaco é cafona, saca?
é sobre a cafonice. Parece uma novela mexicana, só que, tipo, de cavaleiros dando porrada e tudo mais, e aí aquela gritação. Só que assim, quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco, que eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, a gente gosta dessa cafonice. Então essa estrutura narrativa repetitiva, pra mim, não é um problema. Agora, o problema é quando a gente olha, por exemplo, o Lúcifer, como você tá falando, Vulpix, tipo, ele é extremamente sem carisma, saca? Coisa que eu defendo que o Abel, por exemplo, tem mais carisma. Tem. Porque eu acho que tem mais presença, mais momentos do filme. Por exemplo, lembrando lá do filme do Abel. A gente vê a chegada do Abel quando ele conversa com a Saori. A gente tem toda aquela primeiro contato em que a Saori renega os cavaleiros dela. A gente tem o momento de intimidade do Abel com a Saori, dos irmãos se aproximando e não sei o quê. E aí ele derrotando ela, né, tipo, aprisionando ela e tudo mais, ele jogando ela na fila da morte. Então a gente consegue enxergar mais personalidade, a gente consegue ver mais cenas em que a gente tá, de fato, cara, esse vilão, pô, olha que doideira. Tipo, cai no clichê, ele é ainda a divindade que trata o humano que nem lixo, quer destruir a Terra? Sim. Só que a gente pelo menos tem a oportunidade de explorar um pouco da personalidade e de quem que esse cara é, saca? O Durval do filme do Guerreiro dos Deuses é a mesma coisa, sabe? Uhum. Então, e aqui nesse filme, eu sinto que eles realmente não conseguiram nem fazer o básico que os outros filmes conseguiram fazer. Então ele é muito pior nesse sentido. O Lúcifer, o que a gente tem do Lúcifer? Sem sacanagem, de cena dele? Nada. O que a gente tem é o narrador contando um pouco da história, né, do Lúcifer e o que ele tem de significado na Bíblia, né, também. Então... O Yoga, né? O Yoga que conta essa história, inclusive. Isso é o Yoga. Então, sabe, o mais que a gente tem do personagem pra agregar ao background dele é isso, que não é nada. Não tem nada. Lúcifer como personagem não é nada. E até a desculpa desse filme é a mais merda que tem. Você pegar os outros três, a Ares já era uma ameaça e vão os cavaleiros, aí a Athena vai. Aí o segundo, o Durval, o Yoga assumiu, eles foram atrás do Yoga, eles foram procurar o Yoga, aí chega lá e tem uma batalha. O do Abel, o Abel chega lá e começa também a ter a batalha e tal, os cavaleiros vão lá pra defender. Nesse, cara, não tem um motivo plausível pra Athena ter ido sozinha e passado por aquela Via Cruz. Não tem um motivo plausível. Ela é a deusa, ela tem que esperar o quê? Os soldados dela ali na frente. Aí, tem um detalhe, assim, que me irrita mais do que isso nessa cena em específico, porque, assim, no geral, a Athena tem esse ímpeto de se sacrificar pelo bem da humanidade e pelos cavaleiros dela. Ela sempre tem esse ímpeto, né, de se colocar em perigo nesse aspecto. Só que, nesse filme, esse ímpeto dela não faz sentido, porque o fato dela subir aquela escada com espinhos e o sangue dela dropar dela, fortalece o Lúcifer, não vai salvar ninguém, vai piorar. Então, tipo, não faz sentido ela querer fazer aquele caminho, porque ela não está se sacrificando pelas pessoas. O sacrifício dela, naquele caso, vai piorar a situação, porque vai fortalecer o cara a destruir o mundo. Aí você pensa, cara, não faz sentido nem com relação a essa força motriz dela, sabe, de se colocar em situação de sacrifício. Tipo, não tem lógica. Esse filme, alguém realmente, sei lá, comeu cocô na hora de escrever, porque, cara, não dá, velho. Ele foge completamente até dos clichês, velho, dos filmes dos Cavaleiros do Zodíaco. E o pior é que, assim, não é algo escondido. Putz, isso aqui foi um erro. A gente colocou a Athena e não pensou nisso. Não, o Lúcifer fala isso. Ele explica tintim por tintim. Ele fala, esse é o ponto. Ele explica, exato. Como um bom vilão, né? Você vai vir aqui, tá? Eu não vou deixar os três deuses atacarem a Terra, mas você vai se sacrificar, eu vou ficar forte e dominar o mundo. Aí ela começa a subir a escada. Você, porra, conversa do primeiro degrau. Ela tava doida pra entregar, pô. Aí ela falou, eu não aguento mais. A história do Cavaleiro do Zodíaco é uma grande história da Athena não aguenta mais. Ela só quer entregar pro próximo. A Athena no INSS. Tanto que, no filme que a gente vai falar agora, no primeiro longa dos Cavaleiros do Zodíaco, ela entrega. Só posso fazer um adendo, um fun fact antes da gente entrar aí no filme importante, porque eu até mencionei no primeiro programa, eu tenho até hoje os VHS dos filmes do Cavaleiro do Zodíaco, né? Da minha coleção, que eu assisti quando era moleque. E o único filme que eu não tenho VHS
é o Guerreiros do Armagedon. Mas uma curiosidade interessante do lançamento dos VHS do Cavaleiro Zodíaco no Brasil é que o filme do Abel, quando foi lançado no Brasil em 95, o VHS, ele foi impresso com a capa do filme do Lúcifer. Então, tipo, os VHS dessa época, que era da empresa Flash Star, que distribuía, a capa do filme é do Lúcifer, mas o filme é o do Abel. Inclusive, o meu VHS acontece isso. No fim das contas, né? Se você não for purista, você não assistir com o coração ali de fã de Cavaleiros, no fim é tudo igual, pô. Mas eu tenho que dizer que quando era criança eu ficava meio tipo assim, cara, quem são esses personagens da capa que não aparecem no filme? Quem é esse cara? Quem é esse cara da capa aqui? Pô, eu nunca entendi, cara. Demorei muitos anos pra entender, tá? Agora vamos então pro segundo filme desse programinha, o primeiro longa de Cavaleiros do Zodíaco, qual é o nome original dele, Vupix? Sentosei Tenkai Renjouso Obacha. Eu vou repetir, podia melhorar, tá? É, podia mesmo. Faz com vontade. É que eu tô com tudo na garganta ainda. Tá certo, então vamos lá, colher de chá. Não, mas vamos lá. Não, aqui a gente faz, aqui a gente joga por amor, né? Aquela kawaii, hein, Vupix, aquela kawaii. Não, a kawaii não dá, que eu fiz aquela vez lá, é muita humilhação pra mim já. Aí não dá, né? O nome original é Sentosei Tenkai Renjouso Obacha, que esse Obacha é do Overture, que na verdade é uma tradução pra abertura, que no caso, o Prólogo do Céu seria uma abertura para os filmes que dariam sequência aí, a continuação da história do Prólogo do Céu, né? Que seriam divididos em 3 filmes, se não me engano. Então, por isso que ele é dito como uma abertura. O que aconteceu que, né? Só teve o Prólogo do Céu. Você falou da palavra em inglês, mas qual que é a tradução literal aí do título, já que você iniciou aí? É uma batalha divina, né? Batalha do Céu. É uma batalha divina no céu, né? Então é mais ou menos isso. Então o Prólogo do Céu faz todo sentido. Quem diria? Vai. No Brasil, né, chegou como Os Cavaleiros do Zodíaco, o Prólogo do Céu, do gênero de ação, aventura e fantasia. O lançamento no Japão foi em 14 de fevereiro de 2004, no Valentine's, Dia dos Namorados. O tempo da longa-metragem é de 85 minutos, praticamente o dobro do que eram os da curta, do que a gente falou aqui dos os outros 4 teve essa faixa de 45. Esse filme era pra ter 120 minutos. Porque você vê, né? Claramente o filme é picotado. Porém, o filme ou atrasou, ou o orçamento estourou, alguma coisa aconteceu. Eles não tiveram tempo para terminar o filme. A ponto de a pré-estreia, que foi alguns dias antes da estreia original, não tinha o filme finalizado. Foi sem algumas cenas dos 85 minutos ainda. Meu Deus. É, isso aí é estranho. No Brasil não tá em nenhum streaming, é isso? É o único. É o único? Pô, que triste isso. Deixa eu ver, aqui no Japão, ele está... No Japão ele está na Amazon Prime Video, tá na Unext, tá na Hulu e tá na Apple TV, tá nos 4. Olha aí. Aqui nem na Prime Video, onde tá todos os outros filmes de Cavaleiro, ele tá. A Prime Video tem todos os filmes, tem todos os curtas, tem os filmes que vêm depois, inclusive o live action, que é razoavelmente novo, e não tem o Prólogo do Céu. Eu não tenho o melhor dos 5 aí. Pode ser muitas coisas, né? A gente tá conjecturando aqui, tá, gente? Ninguém sabe o que aconteceu, mas... Primeiro, o Kurumada odeia esse filme, tá? Inclusive, ele despediu o Shigeyasu Yamauchi depois desse filme. Meu Deus. Ele mandou o cara embora, porque ele odiou o filme. Segundo, ele é um filme que deu errado na sua estrutura, porque era pra ser uma trilogia. Foi cancelado, né? Temos só o primeiro filme, temos só a abertura, a ponto de o Kurumada falar assim, deixa isso quieto, eu vou fazer a minha história. E aí ele cria o Next Dimension, né? Sim, ele cancelou tudo que era canon que ele já tinha criado até aí. Aí ele falou, não, vai ser o Next Dimension, verdadeira continuação depois de Hades. Que foi depois de Hades, certo? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Inclusive a abertura é a mesma, o Senna na cadeira de rodas, com a espada no coração, né? Isso, a espada de Hades, né? Da maldição dele. Como o Raul tinha dito, né? A direção ficou por conta do Shigeyasu Yamauchi, pelo estúdio da Toei Animation, que a gente já tinha mencionado no filme anterior. A dublagem no Brasil vem pela Alamo, com a direção pelo Marcelo Campos. A fonte é uma história original baseada no mangá de Saint Seiya, do autor, claro, Masami Kurumada, e publicado na editora Weekly Shonen Jump, Shueisha e no Brasil pela JBC. Marcelo Campos, também conhecido como Mude Ares. Bela voz, bela voz. Algo que Cavaleiros tem muito de bom são os dubladores. Os dubladores no Brasil, eles
eles são um legado para a dublagem brasileira. Verdade. Na parte dos animes. Eles são um legado. Inclusive, 2 países que têm dublagem absurda, né? Que é o Brasil e o Japão. Tanto no japonês quanto no Brasil, todas as vozes são muito icônicas. Se você escuta, você que é da época que assistiu muito Cavaleiro do Zodíaco, na época que tava em alta, né, no Brasil, se você encontra um dublador, você sabe que, pô, ele é a voz daquele personagem de Cavaleiro do Zodíaco. Porque ficou muito na mente das pessoas, né, que assistiram naquela época. Uhum. Então, são ícones, né? Marcelo Campos é um deles. Com certeza. Pessoas com mais de 30 anos, a voz dos cavaleiros e tudo mais, faz parte do imaginário das pessoas. Principalmente o Morraceia! Porra, Pegasus, vá para outra dimensão! Porra, ceia! É muito bom, velho. E aí, Pedro, o que se passa em O Prólogo do Céu? Prólogo do Céu, aí vocês inclusive já mencionaram, ele se passa logo após a saga de Hades, né, do anime e do mangá de Cavaleiro do Zodíaco, e ali a gente vê uma consequência, né, que é o Seiya que tá completamente imóvel e inclusive numa cadeira de rodas, catatônico, né, tipo, ele aparentemente não tem consciência de si. Ele recebe uma visita inesperada logo no começo do filme, que são os Cavaleiros Celestiais, que são 3 cavaleiros que chegam lá falando: você desrespeitou os deuses, nós viemos aqui para puni-lo e matá-lo. Só que daí a nossa querida Athena, Saori Kido, estava nessa casa com o Seiya, protege ele, não deixa que os nossos queridos Cavaleiros Celestiais aí machuquem o Seiya, e aí chega a irmã dela, a deusa Artemis, né, falando que, vocês fizeram merda, vocês pecaram, né, com os deuses, então precisamos de punição. E aí, novamente, como inclusive comentamos agora há pouco, né, Saori com seu desejo de sempre se colocar em situação de se sacrificar pelos outros, pela humanidade, pelos seus cavaleiros, ela, não, me leve e perdoe meus cavaleiros, eu prometo que eles nunca mais vão lutar. E aí a Athena é levada e o Seiya acorda pra mais uma aventura em que Seiya e seus amigos vão tentar salvar Saori de um fim próximo nas mãos de uma deusa, pra chegar no final e temos uma surpresa e ter outro deus na jogada, mas aí a gente fala daqui a pouco. Artemis vem dizendo que a Athena, ela pecou, né? A Athena e os cavaleiros pecaram por matar deuses, matar seres divinos. Errada ela não tá, né? É. Exatamente essa questão que eu ia entrar, porque assim, a deusa Athena, ela é a deusa da terra, certo? Que protege a terra e os seus seres humanos, todo ser vivo que vive na terra. Quem veio tacar o terror foram os outros deuses. É que na verdade ela é a protetora da terra, né? Ela não seria a deusa da terra, ela é a deusa da justiça e tá protegendo a terra ali. Isso, deusa da sabedoria e tal, mas ela é quem protege a terra. Isso mesmo. É justamente isso. Ela é a deusa protetora da terra. O que os outros deuses querem vir fazer aqui? Destruir a terra. Athena e seus cavaleiros estão apenas fazendo o serviço deles. Será que legítima defesa é um argumento válido pros deuses? Na cabeça dos deuses, os humanos eram só brinquedos pra eles ali, pra eles guerrearem, né? E ter aquele mundo como troféu, ou pra destruir, ou pra ser o seu reino, né? Hades queria. Só que no final, um prendia o outro, a alma descansava e retornava depois. Só que aconteceu algo pela primeira vez, né? Um deus foi morto. E depois pela segunda vez, né? Pela primeira vez que eu falo, foi com Hades. Hades foi o primeiro deus a ser morto. Ele foi morto de fato, né? Não foi selado nem nada. Tanto que diz, né, que a grande diferença dessa batalha pras outras é que realmente Hades foi morto pelo Seiya. Sim, porque ele sempre guardava o seu corpo naquele sarcófago lá em Elísios, porque ele só iria usar aquele corpo na Guerra Prometida, né, na Guerra Santa, e ele sempre preservava o corpo, porque se o corpo dele for destruído, ele não tem alma pra voltar, ou não tem lugar pra voltar com aquela alma dele. E foi o que aconteceu. Eles despertaram o corpo do Hades, na saga de Hades lá em Elísios, e o Seiya desintegrou o corpo do Hades. E tanto que a gente vê que nas cenas finais, o inferno de Hades, ele está totalmente sendo corrompido, ele acaba não existindo mais o inferno. Porque o inferno de Hades é Hades, né? Como eu tinha falado no filme anterior. Faz parte dele, faz parte do ser dele. Então, se Hades não existe, o inferno não existe. Aquela toda a estrutura, né? A criação do inferno, Elísios, tudo aquilo lá na verdade, tudo aquilo
aquilo é o Hades, né? Tudo aquilo é criado pelo Hades. Se o Hades não tá, aquilo não sobrevive. A parada doida em relação a essa visão é que assim, a gente de fato entra numa questão que a gente até tava mencionando, né? Os deuses sempre têm esse negócio de, o ser humano, lixo e tal, não sei o quê. Mas a minha leitura é que realmente, para os deuses, a questão é, a missão da Atena na Terra não é exatamente proteger os seres humanos. É proteger, né, a Terra, né? Ser a dona da Terra, guardiã, sei lá. Isso. Só que aí o ponto é, independente de qualquer coisa, humano nunca vai ter mais importância do que um deus, né? Então o fato dela sempre se rebelar contra os deuses, independente de qualquer coisa, é meio que um crime mesmo, né? Um pecado dentro desse aspecto, do tipo, eles são só humanos, né? São, parece que, sei lá, formigas na nossa visão, e você de fato cometeu um crime porque você levantou a sua mão contra os deuses, né? Que você também é uma deles. Sim, totalmente. Esse que é um dos maiores debates do enredo desse filme. Porque os anjos caídos, os anjos celestiais, quando eles vêm, eles vêm ali junto com Artemis, eles dizem pra Atena que eles precisam matar Ceia, porque Ceia, ele é uma ameaça para o Olimpo, porque ele derrotou um deus. Não, ele não só derrotou, né, perdão. Ele matou um deus, algo que seria o mais pecado divino, porque ele derrotou alguém que é imortal. Deveria ser imortal. É o God Killer. Então é algo que, assim, se alguém que era pra ser imortal não é imortal, ou ele deixou de existir, o Olimpo se preocupa com isso. Não foi qualquer deus, né? É um dos 3 grandes deuses, que é o Hades. Então aí foram enviados aí os soldados, né? E é interessante também, que não sei se vocês separaram, na primeira cena, sabe? Quando tem só uma silhuetinha que tá vindo os 3 anjos. Tem a cena dos anjos com as asas, certo? No meio tá o Toma de Ícaro. O Toma de Ícaro é o único que não tem asa nessa cena. Perfeito. Porque deixa eu pegar o nome dos dois aqui. O Odisseu e o Teseu, eles estão chegando ali, descendo dos céus, daquelas nuvens, com as asas dele pra cima, e o Toma, ele não está com as asas, porque ele não é um anjo, certo? Ele é um mortal. Perfeito, ele é um humano. Pelo menos nisso eles tiveram esse cuidado, eu achei muito legal disso, deles terem esse cuidado de não botarem asas no Ícaro, porque o Toma, ele realmente não tem asas, né? Ele não é um anjo. De uma forma geral, esse filme, ele, em boa parte, pra mim, ele é o oposto do filme dos Guerreiros do Armagedon, nesse quesito, novamente, da palavra-chave, cuidado, saca? Eu acho que esse filme, ele tem cuidado em várias coisas e ele é muito bom em diversos aspectos. O único problema dele é que ele é um prólogo pra algo que, no fim das contas, nunca teve continuidade, saca? Tipo, e eu sinto que esse é um dos maiores defeitos desse filme, sabe? Eu não sei se vocês têm essa impressão também. É algo triste, porque ele era pra ser o começo de algo que seria muito maior, né? É só uma introdução, né? O prólogo é pra você abrir o palco, pra você dar todo o contexto. Você deu todo o contexto pra você abrir uma história grande e você não tem essa história grande, você não tem o main event do show. E você falou algo muito bem, que eles têm um cuidado muito especial, algo que eu percebi que esse aqui tem o melhor de todos, tá? É a coloração. A coloração desse filme, ele é incrível. As cores usadas nesse filme, eles têm um cuidado muito melhor, tanto os cenários quanto os personagens, mas mais os cenários eles estão muito melhor trabalhados nesse filme do que qualquer outro filme, ou do que qualquer outra, do que a série, claro, porque a série, ela é algo com muitos episódios, por várias semanas, então não dá pra você fazer esse trabalho todo, mas esse filme, ele tem uma coloração muito bonita. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção também. É que daí entra também o fator, assim, tipo, ele de fato distou de todos os outros filmes também, e da série, por conta do ano de produção, né? Porque ele já é um filme de 2000 e lá vai Blau, né? E a série, os filmes é dos anos 80, então, tipo, o estilo de utilização de cor, aqui a gente já tem o uso de digitalização, sabe? A série, os filmes antigos, todos foram feitos na base do tradicionalzão mesmo, célula de animação, saca? Então, eu concordo e entendo, tipo, o teu apontamento, porque eu acho que esse é o principal. E aqui, eu acho que o elogio que cabe ao filme também, em relação a essa questão da cor, Vulpix, é o fato de que eles, de fato, acho que aproveitam a mídia, né? O fato de eles estarem produzindo algo do ponto de vista digital, e quando a gente tem ali o desvirtuamento do santuário pela deusa Ártemis e tal, não sei o quê, que a gente tem aquele cenário meio
meio madrepérola, saca? Tipo, com umas texturas e é meio branco e é, sabe? Gerando um negócio melancólico. E eu acho que isso, ele casa bem com a vibe do filme, com a mensagem geral que ele tá passando. E principalmente eu acho que ele cabe justamente nessa questão da composição de cor que o filme traz, sabe? Então eu concordo demais, é muito bom. Sim. E é interessante que é um filme de 2004 e na época eles gastaram quase 10 milhões de reais. Foram 500 milhões de ienes na época pra fazer o filme. Ameaço dizer que é barato, viu? Eu não sei dizer. Até porque é um filme de 85 minutos. Mas, cara, é muito interessante como o filme foi colocado ali nos detalhes, como o Pedro comentou. Por exemplo, esse design madrepérola, branco, é porque Artemis é a deusa da lua, né? Então eles tinham que mostrar um negócio, sabe? Com a luz da lua e tal. E eu gosto muito de como eles retratam a falta do cosmo de Atena e como os cavaleiros buscam por esse cosmo. Por quê? Tem uma cena, estão lá boiando na água, fala, pô, nossa, essa água pelo menos é quente, eu sinto como se fosse o calor do cosmo de Atena. Ah, o Shumpruik, sim. Foi o Shumpruik, né? Isso, foi o Shumpruik, porque eles estavam debaixo daquela estátua que tá a alma dos Cavaleiros de Ouro, que aí a estátua chora sangue, né? E aí cai o sangue na água, é isso. Sim, e olha que interessante, toda vez que mostra a busca dos cavaleiros por Atena, mostra pequenas poças de água. Quando o Seiya cai e vai achar a armadura dele, aonde que ele acha a armadura? A água também. No meio de uma poça de água. Quando o Seiya vira e fala assim, olha, eu não consigo usar meus poderes, não sei o que, parece que eu tô seco, parece que eu não sinto usar meu cosmo. Ele tá no meio de um deserto, ele não acha água. Verdade. E aí quando ele começa a lutar e o poder dele começa a vir, mesmo com dificuldade, ele cai numa poça de água. Essa poça de água, muitas vezes, simboliza a sede dos cavaleiros por Atena, pelo cosmo de Atena, pelo amor de Atena. E pode ver, toda vez que tem a falta do cosmo ali, mostra sempre um lugar seco, frio. Toda vez que eles vão representar o amor, o calor, o cosmo de Atena de alguma forma, é por meio de uma poça de água, cara. É, isso é irado. Bem percebido. Uma coisa que você tinha comentado que eu acho interessante, você falou sobre o nome dos personagens, dos anjos, dos Cavaleiros Celestiais. Tem o Odisseu, né? O Odisseu, ele é o cara da Odisseia, né? Na verdade, é uma referência ao cara da Odisseia, que ele volta pra casa depois da Batalha de Troia e demora 20 anos pra chegar em casa e tudo mais. Tem o Teseu, que é o homem que venceu o Minotauro. E o Ícaro, olha que interessante. O personagem Ícaro é o único personagem que não tem asas, como o Luvo Pix falou, porque ele é o quê? Ele é um humano que foi escolhido por uma deusa. O nome dele é Ícaro, por quê? Porque Ícaro é o homem que tinha asas de cera e tentou voar perto do sol e caiu. O que acontece com o Ícaro no final? É o que aconteceu, né? Exatamente, é. Aham. Ele queria se tornar um deus, essa intenção, esse desejo, e é verdade. Novamente, né? Cuidado, né? Tipo, com os elementos que o filme tá se propondo a trazer e trabalhar em cima e mostrar na tela, sabe? Pô, isso é muito legal, pô. A diferença do primeiro filme comentado hoje para esse aqui, o cuidado que ele tem, o que o Pedro disse no outro filme, a falta de cuidado, de você dar mais estrutura pro personagem, você dar mais ênfase, você dar mais história pra ele, você saber relacionar uma coisa com a outra, ele faz a diferença, ele torna o filme mais rico. O filme do Plug do Céu, ele não pode ser algo, ele não é algo, ai, nossa, é maravilhoso, mas ele tem o seu valor. Ele deu pra ver que ele tá mais trabalhado. É isso. Eles têm um cuidado com a deusa Atena, de como a deusa Atena se comporta, a Saori, ela se comporta de forma diferente nesse filme. Por quê? Nessa história. Porque ela sabe da importância que ela tem, e também, quem está fazendo o roteiro do filme sabe da importância que tem a deusa Atena. Porque no começo, a gente sabe que a Atena tá lá naquela casa, lá numa casa de não sei aonde, lá do interior. De veraneio, né? Isso, cuidando do Seiya, por vontade dela, que ela queria que o Seiya fosse uma pessoa normal agora, né, depois dele ter sofrido tudo que sofreu, e que vivesse como uma pessoa normal, como um humano normal. E aí aparecem os anjos da Artemis, e eles querem matar o Seiya, né, tanto que o Toma, ele taca aquelas lanças dele lá, e não que o Seiya desvia, mas que a Saori, ela faz todas aquelas lanças desviarem do Seiya na cadeira de roda, certo? Nenhuma das lanças atinge ele. Foi um milagre divino pela deusa Atena, que ela protegeu o Seiya. O cosmo dela protege ele, né? O cosmo dela protege ele, e quando eles vão pra cima do Seiya, perto da Saori, perto da Atena, eles sentem o cosmo
e o poder divino da Athena, que eles recuam. Eles recuam por quê? Por causa do Seiya? Por causa da Saori? Não é por causa da Saori, é por causa da deusa Athena. Exatamente. Porque a Athena, ela é uma deusa. Eles sabem qual é o poder de um deus. Porque eles têm uma deusa protetora, que é Artemis. Então, provavelmente, o mesmo poder que eles sentiram da Artemis, elas sentiram também no perigo da deusa Athena. Como se a deusa Athena pudesse acabar com os três ali. E eu acho que talvez poderia até, né? Essa cena é muito boa, mano. Essa cena é muito boa. Ela é muito imponente, né? E é um cuidado. É muito imponente, porque você nunca viu a Athena com esse poder de só da presença dela recuar soldados que são muito fortes. Ela não é uma personagem beligerante, né, Vulpix? Ela não, ela não tá ativamente querendo sair na porrada com os outros. Mas ali, por exemplo, é aquele momento que você percebe, cara, ela tá tão, ela não tá nem olhando direito pra eles. Ela é uma deusa, é isso. Ela não tá preocupada. Se fosse tempos atrás, todos os cavaleiros estão preocupados. Meu Deus, tem 3 anjos aqui que veio matar a Saori, veio matar o Seiya. Aqui não. Tipo assim, Athena tá aqui, eu tô aqui. Se vocês erguerem a mão pro meu cavaleiro, vocês vão levar no lugar dele. Eles seriam obliterados, possivelmente. E é essa mensagem que o filme, ele quer te passar no começo. Porque a gente vê que todos os 3 anjos, eles são muito fortes. Ele dá aquela imponência. Mas aí você percebe que mesmo sendo muito fortes, no começo do filme, a Athena teria o poder que, se ela quisesse, ela levaria os 3 sozinha. Lembrando que nesse momento, a Saori já é 100% Athena. E se você ergue a mão pra um deus, é aquela história, né, que a gente vê na história do Poseidon. Se você cospe pro alto, ele volta em você. Então, se você ergue a mão pra um deus, isso vai voltar contra você. Então, se eles tentassem atacar a Athena, tudo aquilo amplificado ia voltar neles. Eles já tinham noção disso. Sim, você tem razão. A mesma coisa que acontece com a Bel, com Ares, com Poseidon, com Hades, é o que você falou. Se eles cuspirem pra cima, vai voltar pra você. É a mesma coisa com eles. O poder que eles tinham de revidar a Saori provavelmente poderia também revidar os golpes pros anjos de volta, certo? Uhum. E novamente, né, a gente faz o círculo completo com relação ao que a gente falou no começo, que no fim das contas, esse é o grande pecado do Seiya. Porque o Seiya é o cara que levanta a mão contra os deuses. Uhum. Não somente levanta, como ele sai vitorioso, ele sai impune, né, de um pecado cometido contra um ser divino. Falando desse jeito agora, eu acho que o Seiya tinha que ser punido, viu? Não é por nada, não. Mas aí que tá. Lá na saga Hades, isso é dito, e depois lá no Lost Canvas, isso é retomado também, que o Pegasus, ele sempre foi esse protetor de Athena que levanta a mão contra os deuses pra proteger Athena. Isso desde as épocas mitológicas, né? É um encrenqueiro. Tanto que o Hades lembrava do Pegasus. Pô, e ninguém pra destruir a armadura do Pegasus antes de vir um novo lá, não? Só pra garantir. Como quem não quer nada, né? Some com essa armadura. Tu achava que a armadura invencível era de Fênix? Não, é de Pegasus. Seiya não precisa de armadura pra voltar dos mortos, cara. Ele bate a cabeça no mármore e volta. É verdade. Se depender dele, ele tá roubando a armadura dos outros também, né? Porque se aí vem a de Sagitário, vem o que vier, aí tá tudo certo. Talvez o maior erro do filme, ou se é realmente o maior erro de Athena, é que, mais uma vez, muita coisa não teria acontecido no filme se não fosse Athena. Sim. Por quê? Athena, a gente vê no final que ela tinha o poder o tempo todo pra tirar a espada de Hades do Seiya, mas ela não queria que o Seiya se recuperasse, por quê? Porque ela não queria que o Seiya voltasse a lutar. Olha o que ela gerou com tudo isso, cara. Porque o Seiya teve que fazer todo um caminho, praticamente com pequenas camadas de cosmo, né? Porque ele tava tentando lutar contra a espada de Hades ali, que tava suprimindo o cosmo dele. E aí ela tinha o tempo todo o poder com o báculo tirar aquela espada dali. Uhum. E aí o que ela faz? Ela deixa a espada no corpo do Seiya, entrega a terra pra Artemis e finge que nada com ela, cara. Ah, não, tudo bem. Ah, não, ela vai cuidar da terra. E ela falando, eu vou destruir essa merda aqui, hein? Se não vai ser agora, vai ser daqui a pouco, porque a terra tá fadada a acabar. A Artemis fala isso o tempo todo. Ela, ah, não, tá bom, tá, só cuida aí, deixa meus cavaleiros vivos aí, viver uma vida normal. Aí eu fico pensando, o que é viver uma vida normal se a deusa que tá tomando conta falou que vai destruir tudo, meu amigo? Uhum. Exatamente. Sabe aquela cena do Chaves, que o Chaves fala, eu já vou... A gente batendo assim, eu já vou... Eu tinha tido essa leitura de que ela ia destruir tudo, não, pra falar a verdade, sabia? Uhum. Eu não lembrava, eu acho que eu não prestei atenção nessa frase, eu acho. Falou. Na hora que a Artemis debate com a Saori, na cena que Saori entrega o báculo pra ela fala isso. Uhum. A terra está fadada a acabar. Quando a Saori, ela entrega aquele báculo, o báculo é o quê? É a Nikki, né? É a incorporação da Nikki. A deusa da vitória.
Isso, a deusa da vitória. Sempre tá na mão direita da Athena, certo? Perfeito. Quando ela entrega o báculo, a Nike, a deusa da vitória, ela entrega realmente a terra, né? Ela entrega o controle da terra pra deusa Artemis. E a gente sempre percebe que quando os guerreiros saíam vitoriosos, a deusa Athena, ela estava com a Nike suportada na sua mão direita. A gente pode ver, tipo, em Ares, né? Lá nas 12 casas. Em Hades, quando ela estava vestida com a armadura, ela pujava a sua armadura como símbolo da vitória, certo? E quando ela perdeu o seu báculo, entre aspas, ela não perdeu, né? Ela deu o báculo dela. Os cavaleiros, eles não tinham esperança de vitória, porque a deusa da vitória não estava ao lado deles, estava ao lado da Artemis. Então a gente pode ver que ali os cavaleiros, né? Os guerreiros de Atena, eles não tinham a esperança de vitória, porque a deusa Atena não estava portando o seu báculo de Nike, a deusa da vitória, na sua mão direita. Esses são uns detalhes que eles tiveram curiosidade também de preservar, né? Não sei se você chegar a reparar nisso. Tem outro ponto interessante desse filme, que corrigiu um grande erro do mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Porque o mangá terminou com um ponto em aberto. Tá, a Marin, no fim das contas, não é a Seika, ela não é irmã do Seiya. Tá, então quem é o irmão da Marin? Porque a Marin também tava procurando o irmão dela. Verdade. E aí a gente descobre que é, na verdade, o Ícaro, né? Do Thomas. Na hora que eles se separaram, ele acabou virando um anjo, né? Ele foi escolhido pela deusa Artemis e eles se separaram. Cada um foi pra um lado e eles nunca mais se encontraram. Que o nome dele, na verdade, é Toma de Ícaro, né? Isso. Porque é interessante isso, porque o Toma, ele tem aquela reflexão dele, aquela crise de identidade, né? Eu acho que a parte-chave desse personagem é a crise de identidade dele, porque ele não sabe, ele tá num conflito entre ele ser um humano e ele deixar de ser um humano, porque ele quer se tornar algo como um deus. Eu acho que o Pedro tinha dito isso também, que ele queria se tornar um deus, né? Ele quis ser mais do que um humano, porque ele fala que ele deixou todos os sentimentos de humano pra trás, pra ele não importar mais a mãe, o pai, a irmã, mas quando ele escuta aquele sino da Marin, algo dentro dele mexe e faz ele sentir alguma coisa, pensar, voltar com as memórias de quando ele era um humano, quando ele ainda era uma pessoa doce, ele tinha o amor e o calor humano, né? Que a gente vê ali, a reconexão com a humanidade, com o que ele sentia antes, e isso dá um balanço dentro dos pensamentos dele, que aí dá aquela crise de identidade e chega até o final do sacrifício dele também. E ele fala isso, né? Que ele odiava aquele sino que ele ganhou da Marin, exatamente porque o sino lembrava que ele era humano. Isso. Eu gosto desse personagem no filme, assim, de uma forma geral, sabe? E ele tem esse arco, eu acho que ele é suficientemente bem explorado, saca? Dentro do filme, porque a gente, de fato, vê o fato de que ele quer se tornar um deus pra, enfim, proteger a Marin, né? Independente do motivo dele, mas ele quer isso. E ele entende que ele só vai conseguir fazer isso se ele derrotar o Seiya. Porque se o Seiya é o cara que consegue derrotar deuses, ele é o cara que precisa ser derrotado para que o Tomar de Ícaro, ele tenha, eu acho que, a noção, né, e a certeza de que, ok, eu atingi um status de divindade, né, e eu tenho isso em mim. Ele demonstra, assim, essa ansiedade, esse desejo de enfrentar o Seiya, ele buscar isso, sabe, ativamente, até chegar no final, de fato, e a gente vê toda essa dicotomia e a dualidade dele, o fato dele ser o irmão da Marin, e, enfim, eu gosto muito do arco dele, eu gosto muito do personagem. Agora, só um comentário até que, tipo, uma crítica, porque apesar de eu gostar dos cavaleiros desse filme, inclusive o Odisseu e o Teseu, eu sinto um pouco de falta da parte mais bonecagem de Cavaleiro do Zodíaco, que é conseguir visualizar melhor o poderzinho, o que representa cada um desses cavaleiros, saca? Porque eu sinto que a luta que a gente vê do Odisseu e o Teseu, a gente tem um combate maneiro, a gente tem um combate de fato, a gente vê, né, poderes saindo e tudo mais. Só que diferente do que a gente tá acostumado em Cavaleiro do Zodíaco, que geralmente, tá atrelado a uma constelação, então tem todo um design voltado pra isso, e aqui não, aqui é o oposto, né? Eles são meio que standard, assim, Cavaleiro standard. A explicação é porque os dois são semideuses, né? Tanto o Odisseu quanto o Teseu. Isso. É o que eu ia falar, que aqui, se você reparar bem, nenhum dos três anjos, eles têm golpes, eles têm nome nos golpes, certo?
sempre que eles vão desferir um golpe, nenhum deles fala nada, né? Eles não têm nome nos golpes. Exato. Por quê? Pra você soar uma imponência, ou que eles estão um nível acima dos... Eles não são guerreiros, né? De que... Nome de golpe é coisa de peão, é isso que você quer falar, Vulpix. Exato. Você pode ver, nenhum deus proclama o nome do golpe que ele vai usar, certo? Ele somente dá o golpe, ele não fala nada. Como se fosse uma punição, né, divina. O cara escuta o Yoga metendo um pó de diamante e ele fala, ih, pobre. Ele fala, is that nível. Ah, muito bom. E é interessante que tem essa parada meio patrão e funcionário lá no grupo da Marin, da China, do Jabu e do It. No final do filme... Ah, mano, eles são muito ridículos, né? No final do filme, eles falam, pô... Não tô sentindo mais o Cosmo do Sei, hein? Ih, então ele não volta mais, não. Acho que ele entendeu que não é pra voltar e tal. Aconteceu o filme inteiro. Eles já andaram, lutaram com todo mundo. E os caras lá olhando pro penhasco. Será que ele sobe, cara? Não, o melhor é a China virando, sabe? Bem de funcionário, assim, guardando sua marmita. Pô... Dia difícil hoje, hein? Deu por hoje, né? Deu. Bateu 5 horas. Sextou, quintou. Esses patrão aí, troca o patrão, mas eles continuam brincando com a gente. Ela fala exatamente isso, pô. Mano do céu, é verdade. Que horrível. Bateu o meu horário. Que trio horrível. Eram 4, né? Porque era a Marin, a China, o Jabu e o It. É que a Marin depois saiu, né? A Marin foi ajudar o Seiya. É, a Marisa é. Meu amigo, a galera dos peão lá da Grécia tava complicado, viu? Tava. Eu tenho que falar pra vocês desse filme é que ele, pra mim, quando eu assisti lá na época que ele lançou, porque ele passou no cinema aqui no Brasil, né? Ele chegou a passar nos cinemas. Eu nunca vou me esquecer do hype, saca? Que eu senti naquela época, velho. Nunca. Foi uma parada muito louca, sabe? Tipo, porque eu acho que um dos motivos é o fato justamente de ser uma continuação direta de Hades, né? Que eu acho que já era algo muito aguardado por todo fã de Cavaleiro do Zodíaco, né? Saber, pô, como é que continua, como é que vai ser daqui pra frente. E, meu Deus, é um prólogo pra uma saga, pro prólogo do céu, é a saga dos Zeus, né? Putz, é isso que é pra esse lugar que a gente vai. E, cara, pra mim é muito doido. Eu gostei de ter revisto ele, fazia muito tempo que eu não revi esse filme. Ele, eu acho que, tirando o do Armagedon, que eu ignoro, esse daqui é o que eu menos revi outras vezes. Uhum, eu também. Ele realmente tem seu valor, o Vulpix falou isso mais cedo, assim. Eu não acho que ele também é fantástico, nem é um dos meus favoritos. Pra mim, até hoje ainda, o do Abel é o meu mais, assim, é o que eu acho mais divertido de assistir. Uhum. Mas esse daqui, cara, o que mais me dói no coração é tipo, cara, eu queria muito as continuações dessa parada, saca? É isso, né? Eu queria muito ter visto o completo, sabe? A versão, tipo, cara, era pra ser uma trilogia, a trilogia foi produzida e eu consigo avaliar os filmes que formam uma história completa, sabe? Putz, isso é o que mais dói em mim quando eu revejo Prólogo do Céu. Sim, porque a gente não sabe, né? Não tem um final, né? Não dá pra avaliar completamente porque é só uma introdução, né? Claramente tá no título, né? É introdutivo, né? O prólogo. Inclusive, as cenas finais eram pra mostrar o que viria por aí, né? Tem a Athena, o Seiya encontrando com a Athena e o Seiya não reconhece ela, né? E fala, você tá procurando o quê? Eu te ajudo a achar o que você tá procurando e tal. Na verdade, no coração dele, ele tava procurando ela. E a gente vê o Seiya, né? Com uma armadura que nunca foi usada porque foi tudo cancelado. Aquela armadura é meio que a Kamui, né? Que a gente vê no final de Hades, assim, tipo, uma versão dela. É meio que uma mistura da Kamui, só que não full blade, né? Uhum. Isso, não com as asas e tal. Tipo, é só uma versão talvez mais simples dela. Então, como eles vão... a ideia era eles lutarem com os deuses, eu acredito que todos eles teriam que acabar, no fim das contas, voltar a usar Kamuis, né? E eu acho que eles queriam fazer uma versão mais cavaleiro de bronze mesmo da Kamui, né? E aquela perda de memória foi a punição divina do Apolo, não foi? Cara, pra mim, assim, é porque a gente nunca vai ter essa resposta, né? Mas, infelizmente. Nunca vai ter essa resposta. A sensação que eu tenho dessa cena pós-crédito, né? Porque a gente vê isso ali no finalzinho, é que isso é quase pra mim, eu sinto quase um reboot lá do... que rola em Evangelion, saca? Sei. Pra mim, foi um reboot do próprio filme, cara, sabe? Do Prólogo do Céu. Porque quando o Apollo chega, a Saori vira pro Sei e fala, não ataca, esse não. Esse aí é muito mais perigoso que ela. Que nem esse a gente nunca enfrentou. Não, ela falou, esse aí, eu e ela não arranha.
É porque é interessante que, primeiro de tudo, que o Apollo ele já chega com uma imponência de algo muito, muito, muito maior, né? Tanto pelo tamanho dele que ele já tá muito maior, né? A gente tinha dito, e também é certo afirmar que em Hades, o inferno foi baseado no inferno de Dante. Sim, claro. E a gente também pode imaginar que a saga inteira de Zeus, com essa trilogia de filmes, o céu seria interpretado pelo céu de Dante também, porque se você reparar bem, né, pela imagem lá de como é formado, né, tudo, tem o hemisfério oceânico, o hemisfério terrestre, o Jerusalém embaixo, em cima tem o paraíso terrenal, né, com os seus 7 pecados, a luxúria, a gulha, da avareza, da ira e tudo. Quando você chega acima disso, o primeiro céu, que são divididos em 9 céus, certo? Os 9 céus e o Império, né? O Império do Céu. O primeiro céu, que ele tá conectado com a parte do purgatório, com o hemisfério oceânico, com o hemisfério terrestre, ele está junto no mesmo globo, né? Que seria a esfera de fogo. Ele estaria o primeiro céu, que é o céu da Lua, né? O primeiro céu seria o templo da Lua. Quem é o templo da Lua? É Artemis, certo? Então faz sentido o primeiro filme ele ser sobre Artemis, o templo da Lua. E outra coisa que dá indício disso também. Quando eles estão no templo da Lua, no templo celeste lá, provavelmente deve ser o templo da Artemis, certo? Porque parece aquela visão da onde eles enxergam a Terra, sabe, de fora. Que eles estão naquele lugar escuro, eles estão pisando naquele prisma, tudo. Dá a entender que aquilo é o templo da Lua da Artemis. Depois, daí a gente entra em outro hemisfério, que na verdade não é hemisfério, são céus, né? Que são o céu de Mercúrio, o céu de Vênus, o céu do Sol, né? O céu de Marte, Júpiter, Saturno, das estrelas, o cristalino, e aí vem o Império, né? Que no caso seria o do Mercúrio seria a Hermes, de Vênus seria a Afrodite, do Sol seria esse, o Apolo, que ele seria o quarto céu, aí depois tem o templo de Marte, que é Ares, e o Júpiter, que seria Zeus, Saturno, a gente não sabe se seria Cronos ou não. É interessante a gente pensar que se ele é o quarto céu, o quão forte ele deve ser, por ele ser o quarto céu, e ele ter descido pra vir punir lá no primeiro céu, que seria a Artemis e a Artemis, né? Mas pra punir a Atena e o Seiya. Por isso que a Atena fala, não mexe com esse cara, a gente não peita ele. Mas por que eu acho que esse filme ele é ele voltando pra ele mesmo? Porque assim como a Saori conversou com a Artemis e falou, não mexe com Seiya, que eu entrego a terra, a Atena fazia um cambalacho parecido com o Apolo. Falou, eu me entrego, eu perco os poderes de Deus e tudo mais, mas deixa meus cavaleiros em paz, deixa eles viver uma vida normal, eles vão lembrar de nada. Sim. Lembrar de nada por quê? Pra eles não irem atrás da Atena. Exatamente. Pra eles não saberem por quem eles são, qual motivo eles lutam. E porque assim, se eles lembrarem, lógico, eles vão dar um jeito de tentar ir lá, né? Até os céus. Mas se eles não lembrarem, segue a vida. E aí a gente tem aquela cena maravilhosa do Seiya boneco da Bandai, né, velho? Caraca. O Seiya segurando o poder de Apolo, né? Qual a representatividade do Seiya e da Saori terem ficado nus naquela cena? Não, é porque queimou tudo, né, pô? É o sol. Tem. Acho que é isso. Cara, queimou até o pinto do Seiya, velho. Ele virou um boneco Ken naquele momento. Pra mim tinha muito... É engraçado isso, porque agora você falou isso. Ele queimou com sol, eu não consigo falar outra coisa. Mas pra mim sempre foi um rolê meio que, cara, eles atingiram ali um lugar especial, místico, sagrado. E aí o cara aparece como ele veio ao mundo, né? Tipo, é assim que é. Aí até porque, sei lá, né? Pode ser, inclusive, o nono sentido, né? Que seria o sentido divino, né? Pode. Até porque a gente sabe que no caminho entre as muralhas da lamentação e os campos elíseos, nada que não seja divino pode penetrar naquele espaço, certo? É um lugar que, na verdade, não deveria existir, né? Ele está fora da realidade, né? Do plano hemisférico. Você sair do plano hemisférico significa que você não deve existir ali naquele lugar. E, sei lá, é que as roupas do tecido realmente não devam existir naquele lugar, certo? Se você parar pra pensar nesse sentido, não deveria ter acontecido nada porque a armadura do Seiya é revestida com o sangue de Atena, né? Ele é uma Kamui, né? A gente vê isso na saga Hades. Então, dá no mesmo. Dito isso, vamos dar as notinhas pros dois filmes? Vamos lá. Vamos falar primeiro do... Os Guerreiros do Armagedon. O quarto curta. Delicado falar desse filme, tá? Por todos os motivos que a gente já citou anteriormente, os Cavaleiros de Bronze, eles não são tão bem aproveitados. Alguns filmes eles têm um pouco proveito, mas esse aqui é incrível o quão
ruim eles são aproveitados. Os adversários, que seria Lúcifer e seus 4 cavaleiros aí, os 4 anjos caídos, né, que seguem, são muito, muito dispensáveis, algo que beira quase a insignificância de um cavaleiro de bronze de segundo escalão, que por algum motivo eles conseguiram, com um golpe, derrotar os cavaleiros de ouro, que logicamente não seria nada do que aconteceu. Eles parariam no Mudiares, o Mudiares nem estaria na casa, só a proteção dele ali, a distância, ele estaria em Jamiel, ele estaria protegendo a casa de Ares. É mais ou menos isso, o nível que deveria ser. E se alguém conseguiu quebrar aquela barreira, com certeza foi Aragorn de Mantis, certeza. Ele carrega os 4 nas costas. Perfeito. É muito mal aproveitado, tudo nesse filme é muito mal aproveitado. O Lúcifer, que ele era para ser algo muito, muito imponente, algo mais ou menos no nível realmente de um deus dos 3 grandes, que seria Poseidon, Hades, Zeus a gente não sabe, mas provavelmente também, né, que ele confronta, né, Zeus, só mais pura história, né, de como aconteceu na Bíblia, né, que ele é um anjo caído, quis muito poder e foi punido por isso, tanto que também o filme conta um pouco disso, dessa história, mas a gente não vê nada que seja, que possa tirar muito de positivo nesse filme. Tudo aqui é mal feito, né? Tudo aqui é mal feito, a produção é mal feita, o roteiro é mal feito, os personagens, se eles não têm nenhum cuidado, a parte de criação, né, de fotografia também não tem cuidado nenhum, os cuidados com o enredo também não tem cuidado, não tem carinho nenhum. O chifre do Aldebaran, como o Raul comentou, ele tá com o Aldebaran, ele tá com os 2 chifres ali, né, no seu elmo, sendo que não. O Seiya partiu o chifre. E o Aldebaran pediu pro Mu não consertar o chifre, porque é a marca da vergonha dele, que é algo que ele passou. E então, o desfecho também é horrível. Eu acho que algo de positivo que a gente pode tirar é que no filme toca a abertura ali de Poseidon, que é uma abertura legal. Acho que esse é um ponto positivo, que é a mulher. Nossa senhora, sim. É o melhor ponto positivo, inclusive. Exatamente. Os atos da Saori Kido, da deusa Atena, não faz sentido nenhum, como o Raul comentou. Por que ela tá subindo sozinha lá, naquela escadaria de espinhos, sendo que ela podia esperar os seus guerreiros, né? Como ela sempre fez. Quer dizer, fez não, né? Ela sempre foi uma pessoa ansiosa, né? Ela sempre se partia à frente pra sofrer. Até porque ela não quer ver os guerreiros sofrer, mas a gente sabe que sempre termina desse jeito. O desfecho foi horrível. Porque o Sei, ele pede por um milagre, ele pede ajuda de Deus, né? Pra acontecer um milagre pra Flecha acertar o Lúcifer e não acertar a Saori, sendo que o Lúcifer tava com a Saori na frente, né? E por algum milagre, realmente, a flecha atravessa, a Saori sem pegar nela, mas acerta o Lúcifer. Cara, é um filme horrível. É um filme desgraçado, é um filme de um desserviço pro Cavaleiro do Zodíaco, que sempre tem falhas. Isso aqui é uma das piores falhas que existe em Cavaleiros. Pra mim a nota é 3, tá? E em Prólogo do Céu, já algo bem diferente. Gostei do filme do Prólogo do Céu, como eu também disse. Ele tem uns cuidados muito, muito legais, que são cuidados muito, muito pequenos, mas que são esses cuidados que fazem diferença, que a gente vê que teve um carinho a mais, né? Mesmo o Kurumada não tendo gostado por ter cortado muita coisa que ele queria, e tendo cortado mais de 40 minutos, aí que seria 1/3 do que era pra ser o filme. 35 minutos. É muita coisa sendo cortada. Mas a gente vê, né, que tem um carinho a mais aí, com os personagens trabalhados, que são apresentados, a representatividade deles, o motivo deles estarem ali, tem o reflexo, né, de que todos os anjos, eles se questionam por que ele... então esses são os cavaleiros, tais cavaleiros temidos de Atena, que eles vão se levantar e eles vão continuar lutando por esses motivos e por isso eles são perigosos, né? Odisseu fala isso numa parte da luta. Teseu, quando ele tá controlando as correntes de Andrômeda, ele fala isso também, né? Que o Teseu, ele chega a controlar a armadura de Andrômeda, do Shun, certo? Que o Shun, ele perde o controle das armaduras porque a gente sabe que os seres divinos, eles controlam o que é dos seres humanos, certo? De que ele tem os poderes acima. Isso é um detalhe importante também. E também a gente vê que o cosmo do Shun, naquela parte final, o Teseu, ele não conseguiu controlar a corrente de Andrômeda, né, a corrente de ataque do Shun, e ele teve que desviar no último momento, porque ele não conseguiu controlar por causa do cosmo do Shun, que é muito poderoso. E aí ele percebeu que talvez os Cavaleiros de Atena tenham uma força que talvez os deuses não possam mensurar. E então você vê que tem todo o cuidadozinho aí. Tem a parte que a gente falou também sobre fechar a história da Marin, né? O Raul falou muito bem disso. Então, tem essas partes aí que eu achei que foi muito mais cuidado esse filme, né? Ele tem um carinho muito melhor. Eu falei também da parte gráfica, né? Da parte dos cenários, né? A parte de fotografia, que é muito mais calorosa, né? Pra gente assistir. Eu senti muito mais vivo os cenários, né, com as areias do deserto, as partes das águas, os muros ali dos Coliseu,
destruído, né? Eles têm uma coloração muito amarelo, alaranjado, né? Com uma cor viva, né? Porque o laranja, o amarelo, o vermelho, ele traz a sensação de ser uma cor viva. E acho que isso foi muito bem representado da parte de fotografia, da direção desse filme, né? E eu gosto muito de como ele tem esses detalhes muito bem feitos, né? Gostei do roteiro também, achei um roteiro muito melhor postado, né? Que infelizmente nós não teremos a continuação disso, porque foi cancelado, né? Teve seus problemas aí. E isso é a única coisa triste que a gente vai carregar com a gente sobre a parte de que a gente não vai ter mais uma sequência. Eu vou dar 7, viu? Vou dar 7,5. Acho que vou dar 7,5 pro Prólogo do Céu. Boa. Eu acho que 7,5 é uma nota justa. Acho que é uma nota ok. Cara, pra mim, assim, resumido aí, eu concordo muito com o Vulpix aí nos apontamentos. Pra mim, o Guerreiros do Armagedon não vale a pena. Eu sou um grande defensor dos filmes do Cavaleiro do Zodíaco, mas aquele filme não dá. Pra mim é 0, não vale a pena em nenhum aspecto pra mim. Tipo, exceto, bem lembrado pelo Vulpix, a abertura da saga de Poseidon, que é muito boa. Eu amo aquela música, então é a melhor e única cena boa do filme. Pra mim é 0. Tem outro ponto importante, viu, Pedro? Se vocês falaram da música... A trilha sonora do Lúcifer, eles gostaram tanto dessa trilha que virou a trilha do Hades. É verdade, é verdade. Mas assim, nesse ponto a gente tem que falar, trilhas sonoras de Cavaleiro do Zodíaco são muito boas, de uma forma geral, né? E nesse ponto, assim, eles não falham. Então, a gente tá falando do Armagedon, mas lembrando que também, até a parte que quando estava sendo produzida o Prólogo do Céu, a saga de Hades não tinha sido concluída ainda. Por isso que nas cenas iniciais do Prólogo do Céu, quando a gente vê o Hades, aquele ser lá, a silhueta do Hades, fincando uma espada que na verdade parecia uma adaga no peito do Seiya, era pra ser a espada de Hades, mas ainda não estava do jeito que era no anime, porque a produção não tinha sido concluída da saga de Hades. E o filme estava sendo em produção naquela época. Olha aí. É por isso que a gente tem essa divergência aí do anime de Hades com o Prólogo do Céu, na parte do Hades. E assim, pra mim, o filme do Prólogo do Céu, por outro lado, eu já acho que ele tem muito valor, assim, de ser assistido. Em que pese não termos uma conclusão, uma finalização, uma continuidade aí dessa história que, então, eu diria que por conta disso, eu acho que eu fico aí na nota 7 também, sabe? Porque eu acho que ele traz boas experiências dentro da franquia, dentro dos filmes, mas infelizmente acaba tendo esse gosto amargo, saca? Tanto que eu até mencionei, ele é um dos poucos filmes do Cavaleiro do Zodíaco que eu revejo pouco, porque eu não gosto de rever ele por causa disso, sabe? Eu não gosto porque, cara, eu fico lembrando que é uma parada inacabada, que não teve fim, e que provavelmente a gente nunca vai ver o fim disso. Então, é o tipo de coisa que eu nem gosto tanto de ter essa experiência repetidas vezes por conta disso. O que é diferente pra mim dos 3 filmes que a gente falou no primeiro podcast, sabe? Que eu tenho um carinho muito grande, uma nostalgia muito grande, apesar deles serem, tipo, são uns filmes muito mané, sabe? Não são bons, eles me divertem, sabe? Tipo, eu quero sempre revê-los e voltar pra eles. O Prólogo do Céu não me traz isso, então eu acabo... A nota cai... Ele seria um 8, mas ele vira um 7 só por conta disso. Olha aí. Eu acho que eu vou dar um 2 pra Os Guerreiros do Armagedon só pela trilha sonora, né? Porque o resto é esquecível, cara. O resto é totalmente dispensável. Dos 4 curtas aí, dos 4 médias-metragens que foram feitas de Cavaleiro do Zodíaco, o mais dispensável é ele, pô. Tranquilamente, sim. Não precisava existir, né? Ainda mais com a pompa e garbo que eles queriam dar pra esse filme, né? Finalizar a história do anime, já que eles não pretendiam fazer a saga Hades. Já o Prólogo do Céu, cara... Eu vou dar 6,5, porque pra mim ele tem um erro muito grave quando se fala de um Battle Shonen, que não tem luta direito, cara, não tem batalha. Tirando Seiya e Toma... Isso é verdade. Você não vê batalha nenhuma quando vê muito rápido. As batalhas são na velocidade dos média-metragens, que tem metade do tempo. Eu entendo que eles queriam explicar as coisas, fazer as coisas acontecer, mas, pô, tem Guerreiro Celestial morrendo aí com 2 tapas, pô. Não dá não. Tô contigo, isso é verdade. Entendeu? E, cara, se eu vou assistir um Battle Shonen, eu quero ver cena de batalha boa, eu quero ver uma luta coerente. E aí só tem ali o Seiya versus o Toma, que é só os dois, eu te dou um soco, aí você me dá um soco, vou te dar um soco, aí você me dá um soco. Eles enrolando porque venceu o Toma, era pro Toma proteger a Atena no final das contas. Então, por falta de batalha, pra mim, eu vou deixar aí com 6,5, tá?
Acho que 6,5 é uma nota coerente aí pro filme. É, bastante, concordo. Incoerente fui eu que dei 3 pro Armagedon. Notão. Deu uma baita de uma nota. Baita de uma nota, né? Nota altíssima 3 pra Armagedon. Aí vocês viram que eu zerei, né, a nota do Armagedon, porque pra mim, assim, qual é a parte boa? A abertura? Eu prefiro ver a abertura no YouTube Justo. do que assistir esse filme. Eu posso ir no karaokê, né, velho? É, qualquer, tem muitas opções. Bom, a média fica 2,5, né, pro Armagedon. Nessa mistura de nota. É, exatamente. Vulpix, você sabe o que tem uma nota sempre muito alta? Ah. O Animes Overdrive, que o Pedro vai contar pra vocês do que se trata, olha aí. Ih, rapaz, olha aí, caraca. Obrigado pelo gancho, eu inclusive fui surpreendido aí pelo gancho do mestre Raul, rei do host de podcast aí, maravilhoso. E pra quem quiser apreciar e curtir meu trabalho falando de animes também, né, lá no Animes Overdrive, podcast semanal aí de animes, já há uns mais de 5 anos, cara, semanalmente aí produzindo podcast, e tamo junto aí nesse rolê de podosfera, de criação de conteúdo de anime. Vocês podem encontrar a gente lá no Spotify, né, ou qualquer agregador de podcast que vocês preferirem, por Animes Overdrive. Vocês podem também conferir os nossos conteúdos de rede social em vídeo, que é o @Overdrive Animes lá no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Só seguir a gente lá, tem um monte de vídeo divertido, coisa de evento e tudo mais. E também tem o YouTube, que a gente tá reformulando aí, vai ter conteúdo novo e tudo mais. Vocês podem encontrar a gente por Animes Overdrive. Então, quiserem conferir, é isso, e espero vocês lá também. E você? O que você achou dos filmes de Cavaleiro do Zodíaco que a gente comentou aqui hoje? É, amigo, você pode deixar aquele comentário no seu agregador de podcast favorito, ou mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com. E claro, né, se você quiser ser aquele apoiador robusto, aquele cara que ajuda o podcast a crescer, aquele cavaleiro de ouro, aquela armadura de Sagitário que aparece no final do filme. A Kamui. Aquela que dá porrada em Deus. Exatamente. Você pode ser o nosso apoiador lá no catarse.me/MDA. Lá tem vários planos, inclusive o plano mais barato custa R$5, menos do que a condução do metrô em São Paulo. Já tá nesse nível? Já tá. É, amigo, a taxa Brasil. Você pode ser apoiador do podcast, mas não pode andar de metrô. Pra você ter uma noção como tá barato. Tá mais barato do que um cachorro quente de Osasco, meu amigo. Tá mais barato do que muita coisa por aí. E claro, né, se você, a partir do plano Gear 2, que é o plano de R$25, você pode escolher um podcast por mês pra ouvir ao vivo, sem cortes, no meio da gravação, ok? Faça como eles, Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenço, Henri Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Klema e Yasmin Gonçalves, e seja nosso apoiador. No mais, obrigado Pedro, obrigado Vulpix, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio, tchau!